Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cristiane. Estamos juntos novamente para para corrigir o desafio que eu passei para vocês, o desafio da maternidade. Então, é o seguinte, né? Esse desafio da maternidade é uma grande brincadeira, onde seremos detetives e buscaremos e juntaremos as dicas para se chegar na resposta, né? Eu quero reforçar aqui que é super importante vocês tentarem. Às vezes a gente olha assim no início, a gente pensa, nossa, é muito difícil, eu não vou conseguir. Mas acreditem em vocês, vocês são capazes. Como eu disse para vocês, é um jogo, né, uma brincadeira, onde a gente vai tirar palavras e encaixar no lugar certo. Vocês vão ver, eu tentei fazer de um modo aqui para ficar bem claro essa correção, para que vocês entendam e confiram aí com o que vocês fizeram, se vocês acertaram. Vamos lá? Bom, o desafio da maternidade é um problema de lógica. Matemática também envolve essas questões de lógicas que não envolvem contas, mas exige que a gente junte as informações aí para chegar na resposta. Então vamos lá, ó. Nasceram 5 crianças na primeira semana de funcionamento da maternidade, em 5 dias consecutivos. Usando as indicações abaixo, você conseguiria determinar que criança nasceu e em que dia e quem são seus pais? E aí nós temos as dicas, né? São 15 dicas. Então a primeira, Diana é esposa de Roberto. Pista 2, Maura nasceu a 2 de maio. 3, Carolina não nasceu em abril. 4, Gil não é marido de Ana. 5, o pai de Rui é Levi. 6, a mãe de Carolina é Diana. 7, o pai de Jorge é Antônio. 8, o bebê nascido a 1º de maio era menina. 9, Ivo nasceu a 30 de abril. 10, Vilma é casada com Levi. 11, o bebê de Dora nasceu a 2 de maio. 12, o pai de Maura é Tomás. 13, o bebê de Bárbara é menino. 14, o bebê nascido a 3 de maio era menino. E a última, 15, o filho de Vilma nasceu a 29 de abril. Então, como eu falei para vocês, a gente vai buscar as informações. Se fizermos uma tabelinha, uma relação assim, vai ajudar bastante. O que eu fiz aqui? Eu coloquei os nomes de quem são os bebês, o nome das mães e o nome dos pais. Porque é uma forma da gente conferir, né? Se a gente colocou todos esses nomes lá na tabelinha. E assim, de princípio, a gente pode preencher a coluna da data. Fazendo o quê? Utilizando essas pistas aí. Ó, quais são as pistas que indicam datas? Então, a pista 2, quando fala Maura nasceu a 2 de maio. Pista 3, Carolina não nasceu em abril. Pista 8, o bebê nascido a 1º de maio era menina. Pista 9, Ivo nasceu a 30 de abril. Pista 11, o bebê de Dora nasceu a 2 de maio. Pista 14, o bebê nascido a 3 de maio era menino. E pista 15, o bebê de Vilma nasceu a 29 de abril. Lembrando aí que quando aparece no texto a palavra consecutivos, consecutivos significa seguidos. Bom, como é que fica essa relação? Por essas datas aí a gente percebe que é o final de abril, né? E o comecinho de maio. Então, ó, começou no dia 3 de maio, 2 de maio, 1º de maio, aí vai para o dia 29 de abril. Aí fica em aberto aí o espaço depois do 29 de abril e antes do 1º de maio. Mas sabendo que o mês de abril tem 30 dias, é fácil preencher. É o dia 30 de abril. Então, com essas informações, a gente consegue aí colocar as datas, né, que os bebês nasceram nessa maternidade. Então, a nossa tabela fica assim. Eu coloquei aí em ordem
do dia que aconteceu primeiro até o que aconteceu por último. Então, 29 de abril, 30 de abril, 1º de maio, 2 de maio, 3 de maio. Detalhe, gente, todo primeiro dia do mês, a gente não fala dia 1, nós falamos dia 1º, ok? O restante dos dias a gente fala normalmente, 2, 3, 5, 10, mas o primeiro dia a gente fala primeiro. Vamos lá. Agora a gente vai buscar as dicas e as informações que a gente conseguir, a gente já vai encaixando nessa tabela. Então, a primeira dica é: Diana, esposa de Roberto. É uma informação para a gente guardar. Por enquanto, a gente não vai precisar dela. 2. Maura nasceu a 2 de maio. A gente já tem a tabela, a coluna das datas pronta. E a gente sabe que a Maura nasceu a 2 de maio. Então, ó, é só colocar. Dia 2 de maio, a criança que nasceu foi a Maura. Carolina não nasceu em abril. Essa também é uma dica que a gente tem que guardar, porque tem 2 dias de abril. Tem o dia 29 e tem 30. Mas a gente sabe que a Carolina não nasceu em abril. Então, ela nasceu ou 1º de maio ou 3 de maio, porque o dia 2 de maio foi a Maura. Então, é uma pista assim que a gente guarda, porque por enquanto a gente não tem para ter uma resposta definitiva, mas é uma pista que a gente guarda. Vamos lá. 4. Gil não é marido de Ana. Guarda essa informação também. 5. O pai de Rui é Levi. Guarda. 6. A mãe de Carolina é Diana. Então, olha só. Junto com essa pista 6, a gente junta a 3, onde fala que Carolina não nasceu em abril. Portanto, ela nasceu em maio. Então, quando a gente achar onde colocar a Carolina, a gente já leva a informação da mãe e do dia que ela nasceu. O pai de Jorge é Antônio. Guarda a informação. A pista 8 diz o seguinte: o bebê nascido em 1º de maio era menina. Então, olha só. Se a gente olhar naquela tabelinha que a gente fez primeiro, na relação aí dos bebês, tinham 2 meninas, a Maura e a Carolina. A Maura, a gente já colocou, ela nasceu no dia 2 de maio. Então, a única menina que tem aí na relação é a Carolina. Então, descobrimos como a Carolina, o dia que a Carolina nasceu. Ela nasceu em 1º de maio. E junto com essa informação, eu já levo a pista 6, que fala que a mãe da Carolina é a Diana, e a pista 3, que fala que a Carolina não nasceu em abril, nasceu em maio. Então, olha como fica a nossa tabela. 1º de maio, nasceu a Carolina, que a mãe é a Diana. Estamos preenchendo. Próxima pista. Ivo nasceu a 30 de abril. Mais um nome do bebê. E como nós temos a coluna de datas, é só acrescentar. Então, 30 de abril foi o Ivo que nasceu. Próxima. Vilma é casada com Levi. Junto com essa pista 10, a gente leva a pista 5. O pai de Rui é Levi. Então, quando a gente descobrir aí quem é o bebê, a gente já sabe quem são os pais, né? A Vilma e o Levi. Então, quando a gente descobrir o dia que o Rui nasceu, a gente já tem as informações aí dos pais. É só levar para o lugar certo. 11. O bebê de Dora nasceu a 2 de maio. Levamos a informação. A pista 2 diz que Maura nasceu a 2 de maio. Se o bebê de Dora nasceu a 2 de maio, então o bebê de Dora só pode ser Maura. Olha lá no 2 de maio. Eu já tinha o nome da Maura e eu acrescento a mãe, que nós descobrimos agora que foi a Dora. Tá vendo como é só juntar as pistas? Estamos completando. Vamos seguir. O pai de Maura é Tomás. Aí nós juntamos essas duas dicas. A pista 11, que fala que o bebê de Dora nasceu a 2 de maio, e a pista 2, que Maura nasceu a 2 de maio. Então,
né? 2 de maio, a linha de 2 de maio está completa. Em 2 de maio nasceu a Maura, cujos pais são Dora e Tomás. 13. O bebê de Bárbara é menino. Tem ainda 2 nomes de menino aí. Aliás, 3, que nós não descobrimos ainda os pais. Então, é uma informação para a gente guardar, mas que agora a gente não vai usar. Mas a gente guarda que futuramente a gente vai usar com certeza. 14. O bebê nascido a 3 de maio era menino. Mas olha só, na nossa tabela a gente já preencheu com o nome do bebê Maura, da bebê Carolina e do bebê Ivo. Falar que o bebê nascido a 3 de maio era menino não nos dá tantas certezas. Por quê? Porque Rui e Jorge são bebês e a gente não sabe ainda onde colocar. Então, também é mais uma pista que a gente guarda, mas que agora a gente não vai usar. Vamos para a próxima, a última. O filho de Vilma nasceu a 29 de abril. Aí nós juntamos com as 2 pistas que nós já vimos, que Vilma é casada com Levi e o pai de Rui é Levi. Ou seja, o filho da Vilma é o Rui. Por quê? Como é que eu descubro? Pela pista 5, porque está falando que o pai do Rui é o Levi. Então, preenchendo na tabela, ó, Rui deu a informação de que ele havia nascido em 29 de abril. Como sabíamos o nome da Vilma, colocamos, e como também já vimos na pista que o Levi é o pai do Rui, então, automaticamente, ele é o marido da Vilma. Mais uma linha preenchida. Bom, e agora? Acabaram-se as pistas. O que a gente faz? Vamos ler de novo. Por isso que eu disse a vocês que é importante a gente ler várias vezes, até entender. Lembra que eu falei que deveríamos guardar as pistas? Então, agora é hora de colocar para a gente matar essa charada. Ó o próximo. A gente vai lá para a pista 7, né? Tá falando assim, o pai de Jorge é Antônio. Então, olha só, na nossa tabela a gente já preencheu com o nome da bebê Maura, da bebê Carolina, do bebê Rui e do bebê Ivo. Então, o único nome que falta é o Jorge. Então, a gente vai colocar Jorge no dia que falta. Tá vendo como essa tabelinha aí com o nome dos pais e dos bebês ajudam? Por essa tabelinha eu descobri que o único bebê que não tinha o nome na lista dos bebês era o Jorge. Então, quando a gente completa na tabela, ó, o Jorge foi lá para 3 de maio. E eu levei a informação que o pai dele é um Antônio. Preenchi aí também. Agora falta pouco, hein? Vamos lá. Voltando na pista 1, tá dizendo assim, que Diana é esposa de Roberto. Quando eu leio essa pista, Diana é esposa de Roberto, Diana é o nome de uma mãe e Roberto é o nome de um pai. Quando a gente olha lá na fileira do pai, a gente vê que já tinha a informação da Diana. A Diana é a mãe da Carolina, que nasceu em 1º de maio. Então, eu só acrescento o nome do Roberto, a família aí. Então, Diana, esposa de Roberto. Quando eu vou lá para a pista 4, dizendo que Gil não é o marido da Ana, voltando lá para a nossa tabela, eu completo com o último nome. Então, faltava um espaço ali na fileira dos pais. E eu completo com o nome do Gil, porque o Gil é o nome de um pai. Eu sei que a Ana não é esposa dele. Então, os únicos lugares que faltavam o nome das mães era aí o 30 de abril, que o filho é o Ivo, e o 3 de maio, que o filho é o Jorge. Só que essa pista está falando que a Ana não é a esposa do Gil. Então, se só tem 2 pais e ela não é esposa do Gil, então ela só pode ser esposa do Antônio. E para completar, a gente olha lá na tabela e o único nome que falta para completar a tabela é o nome de uma mãe, é o nome da Bárbara.
Então, no único espaço que tínhamos, a gente completa com o nome da Bárbara. Então, olha como ficou. Dia 29 de abril, nasceu o Rui, que a mãe é a Vilma e o pai é o Levi. Dia 30 de abril, nasceu o Ivo, que a mãe é a Bárbara e o pai é o Gil. No dia 1º de maio, nasceu a Carolina, que a mãe é a Diana e o pai é o Roberto. No dia 2 de maio, nasceu a Maura, cuja mãe é a Dora e o pai é o Tomás. E no dia 3 de maio, nasceu o Jorge, cuja mãe é a Ana e o pai é o Antônio. E sendo assim, completamos o nosso desafio. Tá vendo? Eu não disse a vocês que a chave do enigma é lermos várias vezes? Por isso que a leitura é tão importante na nossa vida, né? A leitura nos dá liberdade. Eu espero que vocês tenham curtido esse desafio. Vou colocar outros. E parabéns para todos aqueles que tentaram chegar ao resultado e aqueles que conseguiram chegar no resultado, porque todos merecem. Quem tentou, quem conseguiu, quem não conseguiu de primeira, mas entendeu e está preparado para da próxima vez aí também conseguir. Juntos nós vamos conquistar muitas coisas. Contem sempre comigo. Muito obrigada!